A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 37, que diz assim: E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Que verso maravilhoso, quando 2 discípulos, que eram discípulos de João, o Batista, ouviram a declaração que ele falou de Jesus, eis o Cordeiro de Deus, eles ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Quero falar no dia de hoje sobre ações dos discípulos. Vou mencionar 15 ações, há muito mais ações. Primeira ação, ouviram. O discípulo precisa aprender a ouvir o seu mestre, ouvir a Jesus. E note que quando eles ouviram o que João falou de Jesus, eles seguiram. Quando nós ouvimos falar do mestre, nós devemos seguir o mestre. Então a primeira ação, ouviram. Segunda ação, seguiram. Aqui em João 37, ouvir e seguir o mestre. Então primeira ação, ouviram. Segunda ação, seguiram. João capítulo 2, verso 11, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está aqui outra ação importante do discípulo. Ouvir, seguir e crer. Creram nele. Como é importante nós crermos em Jesus. Em João 2,12 ainda diz: Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O discípulo fica aonde o seu mestre está. Ouviram, seguiram, creram, ficaram com o mestre. João 2,17 ainda diz: E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Os discípulos precisam lembrar-se da palavra de Deus. No caso aqui, os discípulos lembraram. Olha só, já temos aqui 5 ações. Ouviram, seguiram, creram, ficaram, lembraram. João 4:2 diz assim: Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam aqueles que criam em Jesus. Então o discípulo precisa ouvir, seguir, crer, ficar, lembrar e batizar também aqueles que creem em Jesus. João 4:8 lemos: Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos sempre tinham ido, não é? É importante que o discípulo possa obedecer o mestre. Eles tinham ido à cidade comprar comida para Jesus. João 4:27, vemos outra ação deles. E nisso vieram os discípulos. Quando os discípulos vão, eles voltam. Vieram os seus discípulos e maravilhavam que estivesse falando com uma mulher. Então vieram, rogaram, olha João 4:31, entrando seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. O discípulo sempre roga ao seu mestre. João 4:33, nós lemos o seguinte em João 4:33, então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Olha só, aqui os discípulos diziam. É importante que nós dizemos ao mestre, não é? Diziam aqui uns aos outros. João 6:16, a palavra de Deus, lemos assim, João 6, verso de número 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Uma das funções ou ação dos discípulos é descer. João 6:24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles. Os discípulos devem entrar com Jesus no barco. João 13:22 diz que os discípulos olhavam
O discípulo sempre deve olhar também. Olha João 13, 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Aqui foi durante a ceia, quando Jesus diz que um deles havia de trair. Depois, João 20, verso de número 3, quando ouviram falar que o Jesus não estava no sepulcro, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Eles foram ao sepulcro. E João 20, 20, para encerrar, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, de sorte que os seus discípulos se alegraram. Os discípulos se alegram ao ver o Mestre ressuscitado. Se alegraram vendo o Senhor. 15 ações dos discípulos: ouviram, seguiram, creram, ficaram, lembraram, batizavam, tinham, vieram, rogaram, diziam, desceram, entraram, olhavam, foram, alegraram. Que maravilha, não é? Que você se alegre em estudar a palavra de Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.